Caros irmãos, feliz Páscoa, meus irmãos, feliz Páscoa. Os que estão aqui servindo o altar, os que estão em casa nos acompanhando. Jesus ressuscitou, meus irmãos, Jesus ressuscitou. É verdade, é verdade. Meus irmãos, que alegria, né? Que alegria imensa surge do coração. E quando nós cantávamos, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. De verdade, o Senhor está vivo, está ressuscitado. E esse é o motivo de estarmos aqui. Esse é o motivo de estarmos celebrando a Páscoa. E essa notícia ecoa durante 2000 anos, meus irmãos. Essa é a boa notícia que mudou a história da humanidade antes e depois. A ressurreição de Cristo. O sepulcro está vazio. O Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. E nós podemos, meus irmãos, crer no amanhã, crer na vida. Essa vida que nós temos não tem fim, por quê? Porque se abre um horizonte de vida eterna, de ressurreição, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o mal. A vida é mais forte que a morte. O poder da morte não podia reter a vida. A vida esteve retida no sepulcro, mas o Senhor, meus irmãos, numa explosão de força, né? Deus, que com a sua potência chama o seu Filho e o ressuscita dos mortos. E Jesus Cristo ressurge, meus irmãos, como o leão de Judá que venceu, né? E ruge, né? E os seus inimigos se dispersam. O maligno, a morte, as trevas, o pecado. Tudo foi, meus irmãos, renovado em Cristo. É a nova criação. É Páscoa do Senhor, meus irmãos. É Páscoa. Cristo está vivo. Que maravilha, meus irmãos. A ressurreição agora, né? Ecoa hoje, nessa noite santa. E ao longo desses 2000 anos e também ao longo de toda a história. Essa é a boa nova, meus irmãos, que está vivo o Senhor. O que é a ressurreição de Cristo, meus irmãos? O que é exatamente? O que significa que Cristo ressuscitou? Como se entende, né, essa boa nova, esse mistério da vida que vence a morte? O Senhor, meus irmãos, quando ressuscita, não é tanto voltar a essa existência mortal. Não é reviver, né? Não é como Lázaro, por exemplo, que voltou a viver de novo, depois morreu, né? E esperava a salvação. Não é a mesma coisa. O que é propriamente a ressurreição? Significa, meus irmãos, teologicamente falando, né? É entrar na vida de Deus. Entrar na vida de Deus. Isso é a ressurreição. A ressurreição não é voltar para essa vida. É entrar na vida de Deus, na vida eterna, porque Deus é o Deus da vida. Nossa vida é caduca, é temporal. Mas Cristo, Ele entra na vida verdadeira, com o seu corpo transformado, glorioso, e abre para nós um caminho de vida. Ressurreição, portanto, não significa voltar a viver a vida mortal. Cristo, uma vez ressuscitado, diz São Pedro, não morre mais. Por quê? Porque é entrar na vida. E de uma forma nova, né? Cristo agora, a sua existência é de uma forma nova. É formar parte da vida de Deus com a nossa humanidade. É entrar na glória de Deus com a nossa humanidade. Por isso, meus irmãos, Jesus, Ele não voltou do sepulcro. Jesus, Ele atravessou a morte, o muro da morte. Ele atravessou, rompeu o muro da morte e entrou na vida. E abriu para nós o caminho da salvação. Desde o ponto de vista histórico, meus irmãos, desde o ponto de vista histórico, nós estivemos celebrando o Tríduo Pascal. Desde o ponto de vista histórico, como entender também esse acontecimento? Nós fizemos uma reflexão um pouco, né, sucinta sobre o aspecto teológico, mas o aspecto histórico deste acontecimento. O que significa? Olha o que diz São Bernardo, gente, né? O padre preparando essa homilia, né? Por isso é bom a gente recorrer aos santos doutores. O padre preparando essa homilia, São Bernardo diz o seguinte, né? O que significa esse acontecimento? Ele diz que a ressurreição de Cristo, num sermão de uma Páscoa, ele diz que a ressurreição de Cristo é o triunfo sobre a morte. Mas é também, meus irmãos, significa também a bênção de Deus, a fidelidade de Cristo. Cristo foi fiel. Cristo foi até o fim. Cristo não desceu da cruz. E nós vimos como os inimigos, e ali estava Satanás também, tentando desde o Horto das Oliveiras ali, até em Getsemane, até ao longo da caminhada, né, do Calvário e também na cruz. Desce da cruz e creremos. Desce da cruz. Você que diz ser o Filho de Deus, desce da cruz. E Jesus não desceu da cruz. Jesus foi fiel na paixão, no sofrimento,
né, e suportou toda a dor, todo o mal e carregou todos os nossos pecados para nos salvar. Essa era a vontade de Deus. A obediência de Cristo nos salva. E portanto Cristo foi fiel até o fim. E a ressurreição é a bênção de Deus, a fidelidade de Cristo. Deus o ressuscita porque Cristo foi fiel na paixão. Cristo foi fiel até o fim. Cristo não desceu da cruz. E ele falando sobre a cruz, meus irmãos, ele diz que da cruz, São Bernardo diz que da cruz de Cristo transbordou a paciência de Cristo. São as virtudes que ele enumera como pérolas da cruz. As pérolas, as 4 pérolas da cruz que transborda a paciência, que manifesta toda a humildade do Filho, que praticou a obediência e que alcançou o amor. São as 4 pérolas que diz São Bernardo. Se nós olharmos para a cruz, eu vou pedir para as irmãs aqui da Pascom que foquem agora um pouquinho na cruz, por favor. Se olharmos para a cruz de Cristo, meus irmãos, são 4 pérolas ou pedras preciosas que adornam a cruz de Cristo. Esses 4 pontos, o mais alto, o mais baixo, o da direita e da esquerda, e diz São Bernardo, o ponto de baixo que toca essa terra é a humildade de Cristo. Desde a encarnação, o mistério da encarnação, a humildade de Cristo. À esquerda, a paciência de Cristo na paixão. Outra pérola preciosa, a humildade, e à esquerda, a paciência. À sua direita, à direita da cruz, outra pérola, que é a obediência filial. E no alto, no cimo da cruz, o amor. São as pérolas da cruz, as pérolas que adornam a cruz, porque Cristo foi fiel, foi humilde, Cristo foi paciente na paixão, Cristo foi obediente na paixão e Cristo alcançou o cimo do amor de Deus. Pode voltar aqui para o padre, né? O padre não é mais bonito que a cruz, mas volta. Meus irmãos, que profundo é quando eu meditava, né? Que profundo é isso. E Deus abençoou o seu Filho com a ressurreição. Deus ressuscita o seu Filho e diz São Bernardo: venceu o leão da tribo de Judá, a voz do Pai despertou o filhote que rasgou as entranhas do sepulcro, morreu como cordeiro e venceu como leão. O leão é forte, diz o santo, o leão é forte, mas não é cruel. Por isso rugirá em favor dos seus, mas não contra eles. Por isso, meus irmãos, né? O cordeiro manso levado ao matadouro, o cordeiro imolado que por nós sofreu, não abriu a boca, né? E aguentou e suportou tudo. Mas quando ressuscita é o leão da tribo de Judá, que venceu o inimigo, o maligno, a morte. O leão da tribo de Judá que espanta os inimigos para nos defender. E ruge com força, porque nos ama e nos protege e nos defende da tirania do maligno, do mal e da morte. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão. O leão venceu o leão da tribo de Judá. E esse leão ruge, né, vitorioso na ressurreição para nos defender dos nossos inimigos e nos conduzir para o céu. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha é a Páscoa do Senhor. Venceu o pecado. Que terrível é o pecado, né, gente? O pecado que nos apartou de Deus. Nós vimos a história da salvação. Como Deus criou, tudo era bom, e o mal entrou no mundo, e o mal nos alcançou, e todos nós, filhos de Adão, necessitados de redenção. Que triste, né, meus irmãos? Uma vida de pecado, que triste é viver escravo do pecado, nós que somos filhos, e Deus não nos criou para a morte, senão para a vida. E o pecado leva à morte, ao sofrimento. Por isso o Senhor venceu o pecado na cruz, né? O Senhor restaurou todas as coisas e venceu a morte, gente. A morte é como um muro. Um muro que toda a existência humana, né, nossa vida está fadada, né, a nos chocarmos com este muro, né, e tudo termina. Essa era a morte antes de Cristo. Um muro onde ninguém consegue franquear, ninguém consegue atravessar, ninguém consegue vencer. Por isso o Senhor, meus irmãos, quando ressuscita, Ele não volta do sepulcro, Ele atravessa o sepulcro. Como é que a pedra estava movida, né, e o Senhor não estava ali? Então onde está o Senhor? Né? Ele não voltou, os anjos removeram a pedra, né, mas o Senhor, Ele atravessou por outro lugar. Ele atravessou o muro da morte e entrou no céu. E por isso o sepulcro está aberto.
Quando nós entrarmos também no sepulcro, quando nós também morrermos a morte também, né, a morte temporal, passaremos por essa porta, passaremos pelo sepulcro, mas o caminho está aberto para o céu. Porque aquele que vive, né, o vivente, aquele que vive para sempre, ele nos conduzirá como o bom pastor que conduz o seu rebanho. Né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque ele vai comigo. Motivo de esperança temos, meus irmãos. Todo esse tempo de pandemia, durante, né, todo esse tempo de angústia e de medo e de morte, né? Quem nos salvará, meus irmãos? Quem nos resgatará? Jesus Cristo é a resposta, gente. Não será a ciência, não será os poderosos, não será o dinheiro. Quem nos salvará é Jesus. Por isso, meus irmãos, por mais que nos dói a perda dos nossos seres queridos, por mais que essa pandemia tenha levado muitas pessoas, mas não foi o vírus não tem a última palavra quem tem é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus da vida. E as pessoas que morreram em Cristo, viverão em Cristo. E nenhum vírus, nenhuma morte, de qualquer mal que seja, poderá nos apartar do amor de Deus. Essa é a fé, meus irmãos, que vence o mundo, que vence o medo. A fé que vence o medo, a fé que vence a morte. Cristo ressuscitou, meus irmãos. Cristo ressuscitou. Está vivo, esse é o motivo da nossa esperança. Esse é o motivo de estarmos hoje celebrando Páscoa. Mesmo que impossibilitado de estar aqui, mesmo que, né, as circunstâncias não estão favorecendo, porque o inimigo também tenta tirar nossa alegria, tirar nossa esperança, mas não consegue, porque a boa notícia agora ecoa. A palavra é viva, e essa palavra está entrando no teu coração agora, e você está ouvindo e acolhendo no teu coração, e essa palavra deve provocar em nós, meus irmãos, uma força de mudança, de esperança e de fé, para diante dessas dificuldades, não nos abatermos, não nos deixarmos, né, acovardar pelo medo, senão tudo o contrário, confiando no Senhor, seguir determinados. O Senhor venceu, pela humildade, pela paciência, né, pela obediência, alcançou o amor, as 4 pérolas da cruz. E nós temos que seguir esse mesmo itinerário, gente, né? O itinerário da humildade. Precisamos de Deus, temos que buscar Deus, necessitamos de Deus, temos que ser humildes e reconhecer, meus irmãos, que Deus é o mais importante, Deus é essencial. Temos que ter paciência em meio dessas provas, as provas da vida, as tribulações, sim, como Cristo foi paciente, e não abandonar, né, o caminho, e aí obedecer. Temos que seguir obedientes a Deus e sua igreja, para assim alcançarmos a pérola mais preciosa, que é o amor, que é o próprio Deus. E Nossa Senhora nos ajude, né, meus irmãos? Nós somos frágeis, pequenos, e muitas vezes nos esquecemos, né, dessa boa nova. Muitas vezes o mundo vem, né, e com essas más notícias e com esse bombardeio, né, de mensagem de morte, o tempo todo de morte, e nós nos esquecemos que nosso Deus é o Deus da vida. Por isso Maria, né, a humilde serva do Senhor, aquela que obedeceu em tudo o Senhor, aquela que esperou, ela foi a única que não perdeu a fé nem a esperança. Quando o mundo inteiro, quando todos os discípulos fracassaram, todos perderam a fé e a esperança, Maria foi a única que esperou e permaneceu vigilante. E o Senhor apareceu a Maria antes que os discípulos. Com certeza não aparece no Evangelho. Porque aparecem no Evangelho as aparições às mulheres, aos discípulos, porque eles precisavam voltar à fé, à esperança. Maria não. Maria nunca perdeu a fé e a esperança. Por isso ela foi a primeira a ser visitada pelo Senhor. E ela se alegrou imensamente. Ela que sofreu tanto, ela agora se alegra, né, pela vitória do seu filho. E ele, ela diz a nós, a todos nós, e ele, meu filho, vos salvará do pecado e da morte. Faça tudo o que ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.